Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Bola na Rádio, o programa da Associação de Futebol de Porto Alegre, na Rádio Porto Alegre. Eu sou o André Relvas e estou aqui mais uma vez para levar a bola à casa de todos os que gostam de desporto rei. Hoje tenho comigo mais uma personalidade indissociável do futebol distrital, primeiro como jogador e agora como treinador. Nuno Abogão. Nuno, bem-vindo ao Bola na Rádio. Obrigado pelo convite, antes de mais, à Associação de Futebol de Porto Alegre e à tua pessoa, André, e é um prazer estar aqui a dar o meu testemunho. Para contextualizar aqui um bocadinho, o Nuno foi jogador do Estrela, do Porto Alegrense, do Alter, do Elétrico, do Fronteirense, do Estremoz, do Contestável. E depois, já como treinador, conta já com passagens pelo Vidense, pelo Contestável também, pelo Fronteirense, Sozel, também pela Associação de Futebol de Porto Alegre e hoje em dia é coordenador da formação do Fronteirense, correto? Sim, está correto. Vamos viajar um bocadinho no tempo e recordar como é que tudo começou, como é que foram os primeiros pontapés na bola. Pois, os primeiros pontapés foram em Fronteira. Eu não sou natural de Fronteira, mas considero-me como sendo de Fronteira porque só me recordo de existir em Fronteira, ou seja, nasci em Vila Viçosa e com 4 anos fui morar para a Fronteira. E foi aí que começaram os primeiros pontapés na bola, se é que se possa dizer. Nessa altura, nós começamos muito mais tarde a jogar futebol do que é agora. Não é? As crianças agora com 5 anos fazem já a sua iniciação e nós não. Nós nessa altura era no primeiro escalão, era os infantis, já numa modalidade, numa variante de 11, aliás, e pronto, foi assim que tudo começou em Fronteira, que eu comecei a jogar futebol. O resto era na rua, na escola? Sim, esse é o que acontece praticamente com todas as pessoas da minha geração e de gerações anteriores. Os primeiros contactos com a bola foi sempre na rua, com aquelas regras que toda a gente se recorda, pelo menos os da nossa geração, que a tal situação do gordo tinha que ir à baliza e numa situação daquelas de decidir mesmo o jogo, o gordo saía da baliza e tinha que ir para lá um de nós quer dizer, um daqueles que achava que conseguia defender. Agora é melhor ou pior, fazendo aqui um... Agora é melhor por um lado e é pior por outro, acho eu. Portanto, já estamos a falar numa área que é a minha praia, que eu adoro a formação, e acho que agora é melhor a nível de condições físicas, se é que se possa dizer. Contudo, é pior noutro registro. Portanto, antigamente a destreza que cada criança tinha era diferente das de hoje, por tudo, porque subir uma árvore, por descer uma árvore, por tudo e mais alguma coisa que obrigava as brincadeiras a serem diferentes daquilo que são hoje, que passa muito pela televisão e pelas tecnologias todas. E então essa é a razão pior em relação ao antigamente. As melhores efetivamente é as condições que eles já têm aos dias de hoje. A esse tema iremos mais daqui a pouco. Voltando agora ao início, e como é que foi começar a jogar futebol? Que posição é que jogava? Que características é que tinha? Na altura eu comecei a jogar foi sempre como médio centro. Portanto, durante o grosso da minha formação foi sempre como médio centro e efetivamente era a posição que eu mais gostava de jogar pelo contacto com a bola, não é? Por uma questão de gostar de ter a bola, e então foi sempre como médio centro. Fizemos em Fronteira. Na altura também já se fazia uma coisa que se faz muito aos dias de hoje, já havia essa dificuldade que era o número de crianças, e então quando fazíamos em Fronteira não fazia em Alter, e o inverso também é a mesma coisa, quando se fazia em Alter não se fazia em Fronteira. Mas pronto, o grosso dos anos foram feitos entre Fronteira e também Alter de Chão, isto a nível do início. Mais tarde tive uma experiência no desportivo, através do Teixeira, do Francisco Teixeira. Trouxe-me aqui ao Desportivo de Porto Alegre, fazer uma experiência. Na altura o treinador era o Mr. Figueiredo. A experiência até correu bem, acabámos por acertar ali mais ou menos as coisas. O Seu Graça, uma pessoa que eu estimei muito sempre, já faleceu, mas foi uma pessoa muito importante também para mim. Ao longo do tempo como diretor, foi dos melhores diretores que eu conheci. Foram ter comigo a Fronteira, o Ministério Figueiredo e o Seu Graça, acabámos por acertar as coisas e pronto, é aqui que se inicia um bocado mais a sério o futebol para mim, no desportivo na altura da terceira divisão.
Como é que foi daí para a frente? Em termos de percurso, em termos de conquistas? Foi bom, foi muito bom, foi uma experiência muito boa, enriquecedora em todos os sentidos. Primeiro porque era um miúdo, se é que se possa dizer que nunca tinha saído da casa, dos pais, de um momento para o outro estar a viver fora da terra, embora não fosse muito longe, mas pronto, já tinha que treinar e dormia cá e alimentava-me cá. E entretanto foi uma passagem um bocado difícil, mas foi fácil porque as pessoas com quem eu tinha à minha volta facilitaram que isso acontecesse. No que respeita à parte do jogar, como é óbvio, uma equipa carregada de valores, uma malta com muita experiência na altura, Eloy, Monteiro, Boa Vida, Pereira, Cordeiro, Carapinha, Américo Rosa, os irmãos, os chamados Xotas, David, o Pedro e o Tozé. Pronto, era uma equipa carregada de valores. E sei que a minha primeira oportunidade acabou por acontecer num jogo, aproveitando a lesão de um dos nossos capitães, que era o Eloy, acabou por acontecer como lateral direito. E foi aí que aproveitei a oportunidade, e então o grosso dos campeonatos a nível nacional, fui sempre fazendo como lateral direito. Mas a posição onde eu gostava de jogar era sempre como médio centro. No entanto, as oportunidades apareceram ali e foi ali que aproveitei. E como é que foi? Estávamos a falar assim de conquistas. Como é que foi assim ao longo do percurso? Foi bom, ganhámos muitas coisas. A nível nacional, fui campeão 2 vezes. Numa das vezes, pelo Estrela de Porto Alegre, não tive muita participação. Na altura, a minha vida profissional mudou. Entretanto, acabei por optar por outra situação e vinha cá esporadicamente. A outra vez foi pelo Elétrico da Ponte Sor. Pronto, aí sim, o meu contributo já foi mais forte, e essa realmente foi a maior conquista que acabámos por ter, porque foi uma construção que já vinha do ano anterior, de manter alguns valores através do treinador. O treinador teve uma participação excelente, o Mr. Vítor Nossos. Ele conseguiu rechear a equipa de valor, e se calhar, se me perguntar se eram valores muito, muito fortes, acho que o maior valor era mesmo coletivamente. Acho que a equipa tinha um bom grupo, e isso era uma das virtudes do Mr. Nossos, era fazer grupos fortes, e nesse ano realmente foi a maior conquista, foi termos ganho a 3ª divisão. Entre outras, tive também no meu clube de coração, que é o Fronteirense, ganhei taça, supertaça também distrital. Estivemos ali próximo de conseguir ser campeões distritais. Algumas coisas que aconteceram talvez que não tivessem que ser ditas, como por exemplo, mesmo que vocês consigam ganhar os jogos que têm pela frente, possivelmente a gente não tem condições de assumir a subida. Acho que havia ali palavras que tinham que ser ditas noutras alturas, mas pronto, são situações que acontecem no futebol. Com toda a certeza, estávamos aí a falar de bons valores. Que outros é que recorda, que tenha enfrentado, que tenha jogado ao seu lado? Muitos. Se calhar aqui desta estarei a ser injusto de certeza, mas se calhar desta região, daqui da nossa zona, há 2 pessoas que me marcaram imenso. E se calhar, falando de trás para a frente, no Ricardo Pinto. Uma elegância tremenda a jogar, uma experiência não só pela idade que ia tendo, mas sim a experiência já a nível de jogo, pisar o campo, a forma como ele se dirigia aos colegas, a forma como ele tratava os adversários, as equipas de arbitragem também, e toda a gente que envolvia o futebol. Uma pessoa excepcional e uma qualidade muito acima da média. E na frente, o Zé Monteiro. O Zé Monteiro era soberbo, uma qualidade, uma coisa impressionante. Para ele não havia pressão em lado nenhum. Ele, em vez de finalizar à primeira, dobrava as defesas e finalizava à segunda. Muita qualidade do Zé Monteiro. No que respeita a outros jogadores, também tive a oportunidade de jogar, mas fora da nossa zona, voltando a utilizar o anterior, começando de trás para a frente. Guarda-redes do Cortês, soberbo, um guarda-redes muito acima da média. Acho que saiu daqui de Porto Alegre e foi para o Santa Clara, se não estou em erro. E depois lá mais para a frente tivemos o Dé Vigor e um miúdo ali na Ponte Sor, que é o Vieirinho. Sim, jogadores que marcavam muita diferença. Em relação ao campeonato onde estávamos inseridos, eram bem superiores em relação àquilo que nós tínhamos pela frente. Treinadores, de certeza que também muitos o marcaram e se calhar até o fizeram seguir essa carreira e o inspiraram. Sim, sim. E eu acho que era injusto estar aqui a destacar quem quer que seja, porque foram todos importantes, cada um a seu jeito, e depois nós vamos fazendo um filtro e tentando perceber o que é que a gente pode tirar de cada coisa, né? E fiz precisamente isso. Tento adaptar àquilo que é a minha ideia,
mas aquilo que foi realmente as pessoas que fui tendo como treinadores e a forma como eles entendiam o futebol, e o que é certo é que aos dias de hoje tenho muito de todos. O futebol também, de certeza, que trouxe muitas amizades ao longo da carreira e ainda agora. É importante também para as relações pessoais. É super importante. Tenho a certeza que todas as pessoas que aqui passaram, eu ouvi o grosso das entrevistas, todos eles fazem menção a isso. É claro que nós, há umas pessoas que nos marcam mais do que as outras. No entanto, o futebol é propício a criar amizades. E porque temos que ser genuínos, temos que funcionar como equipa, e claramente aos dias de hoje é uma das coisas que eu bato muito a nível da formação, que eu falo com os pais, que é altamente educativo o futebol. O futebol obriga-nos a muita coisa, obriga-nos a criar regras que supostamente a gente vai utilizar no resto da nossa vida a nível profissional, a ter comportamentos, a saber gerir as emoções. O futebol é altamente educativo, desde que seja aplicado como deve ser, como é óbvio, não é? Mas sim, tenho um monte de amigos por todo o lado e o futebol claramente era a minha paixão. Se eu pudesse fazer do futebol a minha vida, teria feito com toda a certeza. Nunca deu para viver de forma profissional do futebol, ou ainda deu? Não tivemos ali próximo de conseguir, só que entretanto, como tudo, cada um tem a sua história, e também tenho a minha história. Portanto, na altura com o Mr. Nelinho, o Mr. Nelinho tinha um contacto no Estrela da Amadora e fez-nos, a mim e ao Renato de Sousa, deu-nos a oportunidade de a gente poder ser observados no Estrela da Amadora. Na altura, o treinador em exercício era o nosso selecionador Fernando Santos. Tivemos a oportunidade, tanto eu como o Renato, lá ir. As coisas correram bem. Acabei por vir fazer a pré-época com eles aqui a Castelo de Vide, porque eles por norma vinham sempre aqui a Castelo de Vide e realizar a pré-época, e depois a partir daqui, deste momento, correu também bem, e quando fomos para assinar um contrato, é a parte escura do futebol que ela também existe, e que eu prefiro não falar sobre ela, mas pronto, vem acontecendo. É esta a minha história. Portanto, estivemos ali próximo de alguma forma de conseguir uma coisa mais profissional. Havia muita gente que vivia do futebol ao meu redor. Sim, havia mesmo sempre aqui. Muita gente. E recordo-me perfeitamente dos anos em que estivemos no desportivo, foram anos excelentes, com alguma dificuldade financeira. O desportivo a viver na altura, tanto que acabou por ter que criar uma ruptura e serem criativos ao ponto de continuarem com o clube de alguma forma. Mas foi o melhor grupo que eu tive desde sempre a jogar futebol. Nós não recebíamos há 3, 4 meses e chegou a ser o 5º mês. E estou a falar nisto porquê? Porque recordo-me de haver lá pessoal que só vivia daquilo, que não optou só por jogar futebol, e foi difícil, levámos até ao fim, mas todos os dias que íamos para o treino íamos com um sorriso nos lábios, porque o grupo era tão bom que nós estávamos de zero de treinar, porque a brincadeira, a palhaçada, que se é que se possa chamar, era constante, e era muito motivador a gente ir treinar. Quando olha para trás, tem pena de não ter resultado com o Estrela e de não ter sido mais a sério, ou ainda bem que foi assim? Eu acho que às vezes as coisas, por mais que a gente queira não lhe dar o caminho certo, mas tudo tem o seu caminho. E acho que foi o melhor para mim, porque se calhar aos dias de hoje, graças a Deus, existe a estabilidade para mim e para a minha família, que é o que mais me importa, e possivelmente se calhar se tivéssemos ido pelo outro caminho, não sei se estaríamos assim, não é? Portanto, é sempre uma incógnita, mas ainda assim acho que foi a melhor decisão, foi aquilo que acabei por fazer. Ainda foram quantos anos a jogar futebol? Então, acabei com 34, comecei com 11, foi uma porrada de anos. A nível da formação, foram só praticamente os 10 anos, embora eu tenha vindo como segundo ano de júnior para o desportivo, e depois daí para a frente, pronto, já foi um bocado mais a sério, com alguns intervalos, na altura em que eu optei a nível profissional por outras situações, tive que regressar outra vez a fronteira à distrital, e em bom tempo o fiz, porque também foi excelente esse período que lá tivemos, e depois, quando me voltei a conseguir vir para Porto Alegre, voltei outra vez a jogar um bocadinho mais a sério, segundas e terceiras divisões, não mais do que isso. A fase final da carreira, como é que foi? A fase final foi... Acho que correu dentro daquilo que eu perspectivei, contrariamente àquilo que eu achava que iria ser um bocado difícil e não sei o quê, mas depois, a partir do momento que começo a treinar, comecei a perspectivar, deixar devagarinho, e acabou por ser assim. Acabei por deixar de jogar gradualmente, portanto, um ano a jogar com menos frequência, depois a seguir, entretanto, acabei por aceitar um convite para a fronteira, na qual até posso
partilhar com vocês, que foi a minha primeira experiência como treinador sénior e que me criou muitas dúvidas em ter aceito o convite. Por uma razão, porque na altura, a direção em exercício do Fronteira, quando me formalizou-me o convite para acabar a época e para começar a outra, e entretanto eu aceitei o convite, porque já estava mais ou menos preparado para que um dia isso pudesse acontecer. E conhecia o grupo, não é? Conhecia o grupo, aqueles 6 meses iria ser treinador-jogador, e depois eu disse, então, se é assim, vou continuar o outro. E quando acabámos de conversar, eles, olha, mas ainda temos que fazer uma coisa, que a gente cometeu aqui um erro e a gente vai ter que ir ter com uma pessoa. Mas o quê? Vamos ter que ir ter com um treinador que nós já tínhamos apalavrado e vamos ter que ir falar com ele, porque não achávamos que tu pudesse aceitar. Mas esta conversa aconteceu, e estou a falar agora publicamente, esta conversa aconteceu sem eu saber o que é que se tratava. Sem eu saber o que é que se tratava. Mais tarde eu fiquei a saber que se tratava de uma pessoa que eu estimo bastante, que é o Mr. Vítor Nozes. E depois, isto é tudo situações que acabam por acontecer, que não são fáceis de lidar, mas pronto. Aqui eu faço o retrato, já falei pessoalmente com ele, e as pessoas que me rodeiam mais ou menos sabem como é que eu sou, que não sou de andar a puxar o tapete absolutamente a ninguém. A oportunidade surgiu ali e foi assim que aconteceu. Mas aos 34 anos sentia que ainda podia dar para contribuir mais? Estava, mas eu acho que há pessoal que às vezes tem que perceber que o nosso tempo, o nosso espaço já está feito, a nossa passagem por tudo já está feita, e agora vamos dar a oportunidade a outros que possam aparecer, porque se nós lá mantivermos, às vezes já é o nosso nome que anda a jogar, já não é bem o nosso desempenho, e então acho que devemos todos saber o tempo certo de poder parar. Contudo, não critico quem continua mais tempo, muito pelo contrário, porque acho que é de louvar aqueles que conseguem durante mais tempo, pronto, ter a vontade de lá continuarem, porque não era o que mais me faltava. Ter condições físicas para poder continuar a jogar, não se calhar a nível oficial, mas pronto, andar nos veteranos, aquilo que tivesse que ser aquela continuidade. Mas pronto, infelizmente não é possível. Não joga a bola de forma nenhuma? Não, já não consigo, tenho um problema físico, não me permite jogar a bola. Vamos tentar resolver aqui isto, mas nunca mais vou poder jogar. Só em contextos de treino, com os miúdos, mas pronto, fazer um jogo de brincadeira como se fosse com amigos ou nos veteranos, já não consigo. Já não é. Durante a carreira também houve muitas lesões? Não tive, graças a Deus, contrariamente àquilo que me aconteceu, e acho que isto veio tudo nos tempos certos. Foi mesmo para eu, olha, desliga lá desta parte de jogar e dedica-te a outra forma de tu estás ligado ao futebol, porque já não é possível. Mas nunca tive lesões, graças a Deus. Essa primeira experiência como treinador dessa equipa de séniores, como é que foi? Foi boa, porque na altura eu conhecia a equipa mais ou menos, porque estava lá a jogar, e acabou por ser boa. Já, a nível de classificação, se calhar não tivemos o resultado que mais desejaríamos, não é? Mas para mim a experiência foi boa, porque tive alguma dificuldade no segundo ano. No segundo ano tive alguma dificuldade. Porquê? Porque os jogadores tinham sido todos meus colegas, não é? Então olhavam para mim, se calhar como um capitão, como um dos capitães, e não propriamente como um treinador. E foi difícil passar a mensagem e fazer-lhes entender que efetivamente ali estávamos em papéis diferentes e que teriam que se adaptar também a uma outra realidade. Mas com o passar do tempo consegui e acabou por ser muito positivo. A questão do treinador-jogador acaba por ser a longo prazo difícil, não é? É muito difícil. Já tive a oportunidade de partilhar até essa situação com um amigo meu que é o Edgar. O Edgar Rodrigues está a fazer agora o Futebol Clube do Crato como treinador. É difícil, é muito difícil. Por norma, nós quando estamos em jogo ou estamos concentrados com aquilo que é as nossas tarefas para o jogo, enquanto treinador temos que fazer a leitura e devemos de alguma forma fazer a correção. É difícil, não é um papel que seja fácil. Essa primeira experiência a treinar os séniores durou quanto tempo? Durou 4 anos, se eu não estou em erro, aproximadamente, e depois voltei outra vez à formação, mas nunca tinha deixado a formação, porque a formação foi sempre fui sempre acumulava ali as duas situações, entre treinador sénior e crianças, num registro mais mesmo de petis e traquinas, só com estes convívios aqui do Futaleiro. Mas enquanto foi jogador, sentiu logo que podia ter fibra para treinar? Sim, porque eu acho que normalmente todos os capitães de equipa, se é que se possa dizer, para mim o capitão da equipa não tem por obrigação de carregar a braçadeira, não é? Mas há lá aqueles jogadores que por norma têm comportamentos em contexto de jogo que nos permite dizer assim, olha, tem tudo
para continuar. Tem um equilíbrio naquilo que é a avaliação que faz, o desempenho dele em contexto de jogo, de colaborar com os colegas e de motivar e tudo mais. Isso são características que, por norma, ajudam muito aquilo que seja a ideia de cada um continuar ligado ao futebol para ser treinador. Obrigado, vamos agora fazer uma pausa para compromissos comerciais. Voltamos já para a segunda parte do Bola na Rádio. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda parte do Bola na Rádio, hoje com o Nuno Abegão. Já falámos da carreira como jogador, estamos agora a entrar num plano mais de treinador. A experiência desde dessa altura com os séniores até agora tem sido positiva. É uma carreira que valeu a pena investir? Eu considero que para mim, para ser positivo, não basta ser campeão, aquilo que tenha que ser. Para mim tem sido super positivo em todos os anos que tenho participado, por tudo e mais alguma coisa. Porque nos temos sempre, eu gosto muito de utilizar o termo de adaptar, porque na realidade aos dias de hoje temos de ser criativos. Até mesmo no processo do treino estamos em constante adaptação. Adaptação porque nos falta o Zé, o Manel, não sei o quê, e fazemos o planeamento da unidade, contar com eles, e depois temos de ser criativos à hora para poder ter um treino com dinâmica e tudo mais. Ou seja, todos estes anos foi sempre super positivo. Positivo porquê? Principalmente em fronteira. Positivo porque em fronteira, sendo que estamos limitados a nível de recursos humanos, à imagem daquilo que é as cidades, porque por norma as cidades têm sempre muito mais recursos, têm sempre muito mais crianças e conseguem de alguma forma trabalhá-las diferente. Nós ali temos uma vantagem, temos as condições físicas com mais, em relação às condições físicas, melhores do que aquilo que é nas cidades. Eu não digo melhores a nível do campo, digo melhores a nível de, se calhar, até do próprio espaço. Porque eu, como trabalho aqui, muitas vezes passo ali na zona desportiva e noto que existe uma aglomeração muito de crianças. Portanto, tem que se andar ali quase que a dividir o campo. Há muita gente que considera que isso não é um problema, não é? Mas para mim, é um bocado um problema, porque quem considera que não é um problema é porque se trabalha muito em espaços reduzidos, não é? E acaba sempre por se tirar o maior proveito das crianças, obrigá-las a executar e a pensarem rápido. Contudo, há ali um momento em que eles têm que se adaptar ao espaço do jogo, aquilo que vão encontrar em contexto de jogo. E se nós não o tivermos para poder, pelo menos, fazer o teste, com certeza que as crianças depois, quando chegam lá, sentem mais dificuldades. É só nesse registro, porque na realidade a experiência tem sido muito enriquecedora, porque temos que fazer de crianças que têm pouca habilidade ou pouca noção daquilo que é o futebol, temos que tentar fazer delas, não fazer delas jogador, mas fazer delas um atleta para a modalidade, ou seja, que cumpram os requisitos mínimos, que se saibam posicionar, que tenham algum equilíbrio no corpo, que tenham alguma noção técnica, e isso sem dúvida que é uma vitória para nós. Isso de antes não se ensinava? Pois não, já chegava lá quase tudo feito, não é? Já voltamos ao início logo da nossa conversa aqui na entrevista, porque na realidade antigamente este trabalho era de base, por isso é que nós, quando começávamos antigamente, tínhamos 11 anos, não é? E eles agora começam com 4 e 5 anos. É natural que eles agora com 4 e 5 anos começam a aprender a forma do contacto com a bola e tudo mais. Mas sim, mas antigamente não era necessário isso, por todas as razões que já aqui falámos. Prefere ser treinador ou prefere ter sido jogador? Bem, uma pergunta, realmente não tinha pensado nunca na resposta, não é? Mas eu acho que sim, jogador. Jogador? Sim. Acho que uma coisa leva à outra. Embora isto não é, o caso não é geral, não é? Porque há muitos bons treinadores que nunca foram jogadores da bola, portanto essa pergunta nem sequer se coloca, não é? Mas a experiência é importante? É, sem dúvida que sim, porque há aqui pequenos detalhes. Eu ouço muita gente a dizer, também vou tendo a oportunidade de ler muita coisa, e o que é certo é que o futebol é propício a dar trabalho a muita gente, ou seja, muita gente vive à base do futebol, é porque ele é realmente de alguma forma controverso. Toda a gente tem opinião e isso Exatamente. Obriga que as coisas sejam diferentes e tenham que se falar. E o que eu vejo é que muita gente acha que só deve ser treinador quem jogou futebol. Eu acho que não tem que ser assim. E há outros que também pensam precisamente o contrário, que não é preciso ser jogador para ser treinador. E acho que esses têm razão. Contudo, eu tiro algum proveito disso naquilo que é a explicação ao meu atleta. Há pequenos detalhes
que na realidade, na teoria, não se aprendem. Como, por exemplo, o estar no campo, o estar a olhar para o adversário e de alguma forma perceber de forma prematura que o adversário vai fazer determinado movimento, vai jogar para determinado sítio. Isto são coisas que não vêm nos livros, não é? São situações que a gente, nas recepções, pelo menos todos os miúdos que possam jogar por dentro, nas recepções, que quando recebem a bola, terem que ter o propósito de olhar sempre ligeiramente sobre os ombros para ver se estão realmente com conforto para se rodar sobre o jogo, ou se têm que realmente atacar a bola para não sofrer antecipações. Há pequenas coisas, pelo facto de nós termos jogado, que nos ajudam muito, desde que nós possamos conseguir passar a mensagem, não é? Porque nada vale nós termos assimilado e agora não passar a mensagem para eles. Exatamente. Não é? E a mensagem nunca se deve passar, naquilo que é a minha opinião, nunca se tem que pensar, nunca se deve passar só uma vez e achar que já está. Não, tudo tem que ser feito de forma repetida. Para criar vínculo de alguma forma tem que ser tudo feito de forma repetida. É a minha forma de ver as coisas. Melhor com crianças ou com adultos? Já treinou sénior, já treina a formação. Chegou a treinar ao mesmo tempo, não é? Sim, treinamos. Para mim, melhor com crianças. Melhor com crianças porque nas crianças conseguimos ver a nossa ideia mais reproduzida. Quer se queira, quer não, com homens, acabam por ter uma personalidade completamente definida e uma forma de jogarem também ela definida. Embora possam se adaptar ligeiramente àquilo que é a nossa ideia do jogo, mas já têm ali alguns vícios criados que não são fáceis de contornar. E as crianças já não é bem assim. Nós já corrigimos e já notas que realmente há ali uma evolução e pronto, e por isso é que acaba por ser mais apelativo. Pelo menos é assim que eu entendo. As crianças respeitam muito a figura do treinador. Sim, com as crianças tenho tido a oportunidade de trabalhar com pessoas excelentes. Desde há bocado falámos, os treinadores que eu fui tendo. E não me refiro só aos treinadores principais. Os treinadores adjuntos também é uma figura que para mim é super importante. Super importante. Tive Formigas, tive o Corinha, tive no Elétrico da Ponte Soura o Cadoran. Pessoas excepcionais, todas elas excepcionais. E eu digo isto porquê? Porque efetivamente há pessoas que valorizam muito a figura do treinador e acabam por andar ali muito à volta do treinador. E não, a estrutura ela vê-se toda de alguma forma com a equipa, por isso é que é chamada a equipa técnica. Agora perdi-me um bocado no raciocínio, André. Não, a questão era se os miúdos, principalmente os mais novos, sim, se veem. Respeitam muito a figura do treinador. Sim. Eles respeitam, mas eu depois apanhei a parte dos diretores e dos adjuntos. Porque houve um diretor que eu tinha comigo a trabalhar, neste caso em Souzelo, que é o Sr. José Fala, é uma pessoa que eu também admiro muito. Em determinada altura eu senti que estava a ser, com as crianças, que estava ali a ser um bocadinho mais severo. E cheguei ao pé dele, ele é uma pessoa muito equilibrada, muito sensata naquilo que é a tomada de decisão dele. Cheguei ao pé dele e perguntei-lhe, Zé, não achas que estou a abusar um bocadinho? E ele, com a sua calma, acho que tu deves ter isto em mente. Com as crianças não podes ser nem 8, nem 80. Mas tens que andar sempre mais próximo do 80. Ou seja, porque com as crianças acaba por ser assim. Temos de ter a noção que há uma altura quando eles fazem bem, que a gente os tem que motivar porque fizeram bem. Mas a chamada de atenção ela também tem que ser feita. Porque senão as coisas do erro vai começar a ser repetido e eles acabam por não evoluir muito. Portanto, chamar a atenção no tempo certo e motivar também quando fazem as coisas como deve ser. Mas é importante que eles se divirtam, que eles se mantenham apaixonados pela modalidade. Senão, só assim é que se consegue combater alguma taxa de abandono. Sem dúvida, porquê? Porque cada vez vai ser mais difícil para nós principalmente temos as nossas dificuldades a nível dos recursos humanos, como aqui também já foi falado, e se nós tivermos a oportunidade de trabalhar uma criança ou tê-la no treino, a fazer uma experiência, se ela não sair de lá com um sorriso nos lábios, ela não vai voltar lá. Então a gente temos que arranjar os mecanismos para que isso aconteça. Há muitas formas de poder fazer isso para que ela se motive e que venha. Para já, na escola, acaba por ter sempre um amiguinho que anda contente de andar no futebol e acaba sempre por convencer o colega a ter essa experiência. Embora ele não tenha tanto jeito, mas acaba por ir e ficar. Por norma, as crianças que acabam por ter uma evolução mais gradual acabam por ser estes que no início não se revelavam tanto, não tinham tanta aptidão e acabam por ver-se neles um crescimento até muito giro. E isso é aquilo que nos traz motivação em relação à figura do treinador. E eu sinto, de alguma forma, pelo menos já
já treinei miúdos que agora são séniores e que são mais-valia e que é um prazer eles passarem por mim, tratarem por mim, tal e qual como eu fiz sempre com os meus treinadores, e é sinal que nós de alguma forma fomos respeitados e eles veem-nos como uma referência de alguma forma, sim. E as crianças reagem bem quando jogam, quando não jogam? As crianças não têm que reagir mal, sabes porquê, André? Porque as crianças têm que jogar sempre. É porque uma criança reagir quando não jogou, a criança está carregada de razão. Porque ainda aos dias de hoje, das melhores decisões que foram tomadas a nível da Associação de Futebol de Porto Alegre, parabéns, em obrigarem todos os treinadores a colocarem os miúdos a jogar. Todos os treinadores. Porque até agora, e o destaque que tem sido dado a coisas que têm sido feitas, como por exemplo de crianças que se sentem indispostas e depois o clube, o determinado clube onde elas jogam, vai jogar e acaba por só ter 6 crianças na modalidade 7, já tendo visto o vosso destaque e a valorização, excelente, mas eu sempre fiz isso no passado. E há aqui uma coisa que tem que ser feita e tem que ser falada, porque na realidade alguns treinadores, não digo todos, de forma nenhuma, alguns treinadores querem projeção através das crianças. E é o resultado que lhe dá a projeção. E eles estão um pouco indiferentes a saber se tem uma criança que só jogou 2 minutos a ganhar em 7 ou 8-0 a outra, porque ele está a cometer 2 erros, na minha opinião. Porque está a ganhar 7 ou 8-0, ainda está, a equipa dele, de alguma forma, não está a crescer. Se ele criar uma variante naquele momento às crianças, como por exemplo os pé direito, não obrigá-los, mas pedir-lhes para que eles possam utilizar o pé esquerdo e os pés esquerdo o pé direito, e que a bola que se calhar tenha que passar por todos, o jogo ele vai acabar por ganhar sempre. E eles vão ter um obstáculo que vão ter que conseguir superar. E o crescimento deles também é bom. E do outro lado estão outras crianças que, por não terem tanta aptidão, também são crianças que lidam mal com aquilo que foi a derrota por números expressivos e tudo mais. Tem que haver algum controle por parte dos treinadores nesse sentido. Não é crítica nenhuma, é apenas um aconselhamento, porque de alguma forma também o entendo assim. E acho que nós todos temos um papel super importante com as crianças, e torna-se difícil a partir do momento em que nós abusamos e cometemos o erro de levantar uma criança às 7 da manhã com frio e chuva, fazer com que ela faça uma viagem de 50 ou 60 km, chegar lá não participar nem sequer no jogo, e essa criança voltar outra vez ao treino, é sinal que é uma criança com uma personalidade fortíssima, ou então acho que é a maior injustiça que pode haver. Acho que os treinadores têm que considerar isso. E com os pais é difícil lidar também? Eu não tenho essa dificuldade, mas na realidade vejo muita gente a dizer que efetivamente o problema maior na criança é mesmo o pai. Em algumas situações sim, mas eu acho que devido a tudo o que tem sido feito e todos os alertas que têm sido dados, acho que cada vez mais estão conscientes daquilo que têm que fazer com os filhos. Mas parece que há às vezes alguma pressão do sucesso desportivo dos miúdos. Sim, mas isso talvez se deva àquilo que a gente vê todos os dias, não é? Porque desde Cristiano Ronaldo, que tudo mudou a nível da formação, porque foi aquele maior destaque que nós tivemos, do trabalho, da entrega, de tudo mais, e pelo sucesso que ele tem tido, os pais às vezes veem no filho a hipótese de poder ser assim, não é? E então será uma das razões. Não acredito que todos os pais sejam assim, de forma nenhuma, não são todos de certeza absoluta assim. Contudo, às vezes isso proporciona que o pai não perceba que o filho até não tem tanta aptidão quanto isso, e que até faz a exigência do treinador que o ponha a jogar mais do que aquilo que ele tem jogado, porque é um bocado injusto e tudo mais. Mas o problema é que às vezes as crianças, há ali uma altura que também têm que decidir, têm que ser elas a decidirem, não é? E não podemos ser nós a empurrá-las, mas os pais quase que as obrigam a que elas possam continuar, e não deve de ser assim. Nós temos aqui um problema, que é, à medida que a idade vai avançando, vai-se registrando ali alguma taxa de abandono, ou seja, os júniores, por exemplo, temos um campeonato com poucas equipas. Como é que se evita que as crianças saiam, nessa altura já jovens, saiam do futebol? É um assunto muito pertinente, porque na realidade a razão, naquilo que é a minha ótica, a razão vem muito mais de cima. A razão vem logo a partir do momento em que em Porto Alegre, estamos a falar da realidade de Porto Alegre, porque comparavelmente podíamos fazer aqui algumas comparações, não vale a pena, mas eu acho que em Porto Alegre o problema subsiste pela dificuldade que existe de emprego nas famílias. Não conseguimos chegar a sediar as famílias, por sua vez acaba por alguém procurar as alternativas fora de Porto Alegre. E depois, entretanto, quando eles atingem aquela idade para estudar,
se formos a ver, temos aqui 3 universidades, não é? E as áreas são muito mais abrangentes. Eu posso falar porque tive essa experiência agora na minha equipa de júniores, há coisa de 2 anos, todos os miúdos praticamente com condições de irem estudar foram estudar. Ou seja, estamos a falar numa ordem de 10 miúdos que foram estudar para a universidade. E todos eles para equipa, fora de Porto Alegre. É uma equipa de futebol. E no ano que nós podíamos fazer ali até uma aposta forte naquele escalão, em que seria o segundo ano deles de júniores, eles entram para a universidade e abandonam a zona onde residem. Ou seja, passa por cima, não é? Não passa diretamente por nós que estamos a lidar com eles, passa claramente pelo aquilo que é as políticas. Não estou a culpar ninguém, muito pelo contrário, sou completamente apartidário, não tenho nada disso definido, mas acho que as políticas têm que olhar para o interior com outros olhos, da forma como tem sido até agora. O desporto está a pagar como danos colaterais por isso. Este tipo de preocupações faz tudo parte da missão de um coordenador da formação? Esse também é outro dos problemas, mas daqui nós pouco podemos fazer, não é? Podemos sim, enquanto coordenador, o papel de coordenador tem uma exigência muito grande, e é necessário que a gente tenha algum equilíbrio a tomar algum tipo de decisões, e porque o papel de coordenador técnico é o meu papel no Fronteirense, não é um papel fácil, porque tenho comigo alguns técnicos que podem não aceitar aquilo que seja a minha opinião. E nós temos de saber o campo de cada um, até onde é que cada um pode andar, e nesse registro tenho tido algum cuidado para com os técnicos do Fronteirense, a falar com eles, a aconselhá-los, para eles não acharem que eu acho que sei mais do que eles, e pronto, e eles aceitarem com naturalidade, e até agora tem sido super, super bom o desempenho. É mais uma experiência e tenho gostado imenso, e acho que estamos de parabéns porque temos conseguido realmente levar a água a bom porto. Vocês procuram que, em termos de formação, as equipas tenham um estilo de jogo semelhante, uma postura semelhante? Não propriamente, porque se nós tivéssemos na equipa sénior uma forma certa de jogar e conseguíssemos alimentar sempre, sem nunca haver interregnos, os mesmos miúdos até atingir a equipa sénior, faria algum sentido, não é? Agora, dentro do registro que nós temos de jogar um bocadinho em função daquilo que é as características das crianças, principalmente, porque nas crianças, na realidade, até à idade de infantis, toda a gente diz que faz scouting para o Benfica, Sporting, Portos, por aí fora, todos dizem que não se devem castrar as crianças, e também partilho dessa opinião. Dar-lhes um bocado de liberdade, fazer-lhes entender que há os momentos certos para procurar esses momentos criativos, do meio campo para a frente, em algumas zonas específicas do campo ali, temos realmente que ser criativos e ter a coragem de ser diferente. A experiência na Associação de Futebol de Porto Alegre, como é que foi? Foi ótimo, todas elas têm sido, tudo o que seja relacionado com o futebol para mim é excelente, mas sim, foi muito bom. Foi a primeira experiência como selecionador. Para mais foi agradecer agora aqui de viva voz ao presidente da Associação de Futebol de Porto Alegre que se lembrou da minha pessoa 2 vezes, uma como selecionador e a segunda como coordenador, na qual não consegui por motivos pessoais. Foi uma experiência espetacular. Ainda hoje continuo a acompanhar os miúdos. Isto porque se torna fácil, e a minha opinião é esta nesse sentido, que todos os selecionadores devem ter um conhecimento profundo daquilo que é os valores que nós temos aqui. E dou outra opinião que acho que devia de ser levada em consideração. Sempre que nós queremos ter todo o proveito para nós, acabamos sempre por nunca conseguir tê-lo durante muito mais do que um ano. Ou seja, eu acho que os clubes mais ou menos teriam que conversar entre si e tentar perceber, em determinado ano específico, porque só assim é que conseguimos ser competitivos a nível nacional. Em determinado ano específico, ano de nascimento, é o que eu me refiro, conseguimos sediar aqui, em Fronteira, em Porto Alegre, em Elvas, na Ponte Sor, conseguimos sediar ali, em função do número de crianças que lá há, uma equipa que nós possamos subir divisão, ir aos nacionais, e chegar lá e ter um bom desempenho. Não, como tem sido até agora, chegámos num ano praticamente, na melhor das hipóteses no segundo, voltámos outra vez abaixo. E tentámos começar a perceber e a jogar todos no mesmo sentido, porque vamos todos tirar proveito disso. As crianças vão tirar proveito disso e nós vamos, de alguma forma, estar representados também nos campeonatos nacionais, não como temos tido até agora. Estamos já a entrar aqui numa fase final. Ficou assim alguma coisa por dizer? Nada, só dizer a todos os ouvintes da Rádio Porto Alegre e a todas as pessoas que de alguma forma também participam numa palavra, também quer dar uma palavra, não falámos aqui das arbitragens. Pois não. Não é? Porque claramente eu sou muito crítico com as arbitragens, mas acho que de alguma forma
houve um investimento fortíssimo naquilo que foi a formação do atleta e claramente não houve investimento, absolutamente nenhum naquilo que foi a formação do árbitro, neste caso. Criaram-se todas as condições para se ter o jogador de futebol e não se criaram as condições para se terem árbitros a apitar de forma mais tranquila e com todas as condições que eu me refiro, fisicamente, a logística, tudo e mais alguma coisa. Acho que houve um desinvestimento nos árbitros tremendo. E esta experiência aqui foi positiva? Ótima. Foi bom partilhar não só a carreira, como também a visão do futebol neste momento. Sem dúvida que sim, André. Eu fico-te agradecido a ti e à Associação de Futebol Portela que se lembraram da minha pessoa e estou ao dispor para situações futuras. Nós é que agradecemos também a disponibilidade, Nuno. Obrigado. Bola na Rádio volta para a semana, como sempre, na quinta-feira, às 19h. Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio.